Nesta aula, nós começaremos a ver a lógica proposicional, que é a mais simples das duas lógicas que veremos nesse curso. O que é então a lógica proposicional? Ela é um sistema formal que usa fórmulas, que serão sequências de símbolos, e a gente diz que essas fórmulas estão bem formadas porque elas respeitam as regras de formação, a lógica proposicional, e a gente abrevia essas fórmulas bem formadas como FBF, no inglês é WFF. Tá? A lógica proposicional ela também é conhecida por outros nomes, como cálculo proposicional, cálculo sentencial ou lógica declarativa. Então, como é que a gente vai mapear sentenças em língua natural para a lógica proposicional, Que é uma das coisas que eu gosto bastante de mostrar nos cursos, porque uma das funcionalidades da lógica é ser uma linguagem de representação de conhecimento. Então, nós precisamos pegar o conhecimento na língua natural, que nós manipulamos desde que somos crianças, e transformar esse conhecimento em símbolos para poder manipulá-los ali dentro das regras da lógica proposicional. Então, por exemplo, a partir de duas premissas, como essas duas aí, Se eu nadar, então eu vou me molhar. Se eu tomar banho, então eu vou me molhar. A gente pode chegar à conclusão, combinando essas duas, de que se eu nadar ou tomar banho, então eu vou me molhar, tá? Então, independente de vocês conhecerem a lógica por trás disso daí, vocês concordam que essa é uma conclusão que decorre aí das nossas premissas, tá? Então, como é que eu faço para mapear isso para a lógica proposicional? A primeira coisa que vocês vão fazer durante todo esse curso é encontrar os trechos de língua natural que representam algum conhecimento, tá? Daqui a pouco nós vamos detalhar melhor isso. Mas nesse momento seria encontrar aqui, por exemplo, esse trecho, E quando a gente está mapeando da língua natural para a lógica proposicional, eu quero que vocês abstraiam aí o tempo verbal, outros traços morfológicos das palavras, tá? Aqui para mim é indiferente se vocês vão dizer que é eu nadar ou eu nado, tá? O importante é ter o conhecimento que está sendo mapeado aí, que é o fato de nadar, tá? Então eu seleciono esse pequeno trecho e chamo ele por P. Tá? Um símbolo que nós já vamos ver aqui quem são esses símbolos. Mas aqui eu tenho então um fato, Eu nado. Isso é o que a gente chama de um enunciado completo ou uma proposição. Outros, aqui eu também tenho o fato de eu me molhar, Eu vou me molhar. Olha lá. Então eu posso pegar esse trecho e mapear ele para R. E por fim eu pego esse último trecho aqui, eu tomar banho, e mapeio ele, por exemplo, para quê? Então, o primeiro passo, toda vez que tivermos que mapear um conteúdo em língua natural para a lógica proposicional ou de predicados, vai ser a gente encontrar esses trechos de informação. Então, esses trechos serão mapeados para símbolos e o restante da minha sentença eu vou mapear para conectivos lógicos ou operadores lógicos, que também veremos nessa aula quem são eles. Então, cada uma dessas sentenças, ela pode ser tanto verdadeira, pode ser ou verdadeira ou falsa, não é verdade? A lógica proposicional, ela só vai assumir esses dois valores. Então, eu preciso selecionar esses trechos e a esses trechos eu tenho que ser capaz de dizer, atribuir um valor verdade para eles. Ou eles são verdadeiros ou eles são falsos. Quão difícil é para a gente mapear da língua natural para a lógica proposicional? Nem sempre serão exemplos fáceis como os que eu mostrei agora para vocês. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns casos de um dos problemas comuns em qualquer língua natural, que é a ambiguidade. Então, nesse caso aqui eu estou dizendo, olha, a mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. Esse trecho, seu carro. Esse carro é de quem? É da mãe do Pedro ou é do Pedro? De novo, se o Pedro tem 3 anos, você sabe que o carro é da mãe dele. Mas se o Pedro tem 30 anos, não sei de quem que é o carro, não é? Então, quando a informação não estiver explícita, vai depender do projetista, da pessoa que está fazendo o mapeamento da língua natural para a lógica proposicional, determinar qual é a interpretação que ele vai dar no caso de uma ambiguidade. Tá? Nos exemplos desse curso, a ideia é que eles sejam o menos ambíguos possíveis. Os alunos insatisfeitos reclamaram da nota. E agora, esses alunos são insatisfeitos por natureza ou eles estão insatisfeitos momentaneamente com a nota? Às vezes é importante a gente ter essa noção aí temporal para ver qual é o tratamento dessa informação, Como é que essa informação vai ser usada aí no processamento.
O aluno disse ao professor que era carioca. Quem que era carioca? O professor ou o aluno? Uma das ambiguidades aí bem comum, né, nas línguas naturais é essa daí. A mãe pegou o filho correndo na rua. Quem é que estava correndo? A mãe ou o filho, né? Bem, se é o filho, provavelmente a mãe está correndo atrás, né? Tá? Então, são exemplos aqui de dificuldades que a gente tem na língua natural. A lógica proposicional, diferente da língua natural, ela vai usar então uma linguagem formal, com regras de formação precisamente definidas. Então, na linguagem formal, vai ser possível atribuir um único sentido, sem ambiguidade. Então, se há a ambiguidade na língua natural, essa ambiguidade ela é retirada pelo projetista, né, quando ele faz a conversão para a lógica proposicional. Porque quando a gente tem um sistema formal, uma linguagem formal, a ambiguidade desaparece. Tá? O computador, ou quem for processar isso daí depois, não pode ter dúvida de qual valor verdade ele vai atribuir a cada uma das nossas proposições. O que é uma proposição, então? Uma proposição, cuidado aqui, viu, gente? É proposição, não é preposição, tá? Alguns alunos depois nas provas vão lá escrever preposição, né? A lógica preposicional, não, é proposição, tá? Preposição é o que nós temos nas línguas naturais, como no português, o de, o para, tá? Mas aqui no caso é proposição. Então, uma proposição ou uma declaração é um enunciado completo ao qual podemos atribuir um valor verdade. Então, um valor verdade que vai ser ou verdadeiro ou falso. Então, o verdadeiro geralmente é mapeado para 1 e o falso para 0, tá? Então, a gente tem aqui uma lógica bivalente ou binária, tá? Vamos ver, então, exemplos, se essas sentenças aqui seriam proposições ou não. Tá? Então, para ela ser uma proposição, e aqui na lógica eu quero que vocês sempre voltem às definições. Então, nós temos os conceitos e toda vez que vocês tiverem que responder se aquilo é ou não satisfeito, né? Se satisfaz ou não aquele conceito, voltem sempre na definição. Então, aqui eu sei, uma proposição é um enunciado completo. Então, quer dizer, completo significa que toda a informação que eu preciso para definir o valor verdade daquele enunciado está nele, tá? Então, ele é um enunciado completo ao qual podemos atribuir um valor verdade, seja esse valor verdade verdadeiro ou falso, tá? Então, tendo isso em mente, vamos olhar para os nossos exemplos. Eu digo para vocês, olha, nesta sala, tá? Virtual ou física, vocês que pensem aí, nesta sala existe exatamente 10 alunos. Tá? Então, supondo que estejamos lá na nossa sala de aula física, né? Então, ali eu olho e falo, nesta sala existe exatamente 10 alunos. Bem, vocês conhecem o conceito de sala, não tem dúvida que eu estou falando nesta sala, então é a sala na qual estamos. Existe exatamente 10 alunos. Vocês também sabem que são alunos, vocês são alunos, e vocês conseguem, então, verificar se esse é um enunciado completo, porque toda a informação está ali, e eu posso atribuir um valor verdade para ele, dizer que é verdadeiro ou falso. Nesse momento é falso, né? Porque na sala em que eu estou não tem nenhum aluno, tá? Física, né? Na sala física, tá certo? Mas isso daqui, então, é um exemplo de uma proposição. É um enunciado completo, toda a informação está aí, e eu posso dizer que isso é verdadeiro ou falso. Próximo, o carro é vermelho. O carro é vermelho. E aí, eu consigo atribuir verdadeiro ou falso? Tem certeza? Qual carro que eu tô falando? Não é? Isso aqui não é um enunciado completo, porque eu tenho uma ambiguidade de que carro é vermelho. Se eu tô aqui olhando pela janela da minha sala, eu vejo um carro passando, opa, por coincidência sim, aquele carro que passou é vermelho. Então eu falo, olha, o carro é vermelho, verdadeiro, né? Agora, se eu tô aqui sem nenhum carro por perto, eu não sei de que carro que alguém está falando. Então, esse enunciado não é um enunciado completo. Eu não tenho toda a informação necessária para eu atribuir a ele o verdadeiro ou o falso, tá? Nos exemplos do nosso curso, na maioria dos casos, quer dizer, eu falei para vocês, eu vou tentar ser menos ambíguo possível. Então, sempre vai ser possível atribuir um valor verdadeiro ou falso nas proposições, nas fórmulas bem formadas, né? Exemplos aqui como da aula de hoje, eu ainda quero testar um pouco vocês, para ver se vocês sabem ou não que é uma proposição, tá? O chão desta sala está molhado. Novamente, né? Supondo que estamos lá na sala física, olhamos para o chão e a gente consegue saber se o chão está ou não está molhado,
não é verdade? Eu consigo dizer, olha, verdadeiro está molhado, falso não está molhado, né? Então, isso também é uma proposição. Que dia é hoje? Que dia é hoje? No meu caso, hoje é quarta-feira, né? De vocês, não sei. Mas seja lá qual for a resposta, que dia é hoje? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso não é nada, não é? Que dia é hoje é uma interrogação. Isso daqui não é uma proposição, isso não é um enunciado completo que eu posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Que dia hoje é verdadeiro? Que dia hoje é falso? Isso não é nada, tá? Então, interrogações, interjeções, tipo, ufa, né? Esses são exemplos de coisas que não são proposições, porque são trechos de sentenças que eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Próximo exemplo. Esses dois últimos são bons aqui, ó. Existe vida em outros planetas do universo. E aí? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Olha, isso é um enunciado completo, né? Porque eu consigo entender os conceitos aí, eu sei o que é planeta, eu sei o que é universo. Alguns alunos já brincaram comigo e falaram assim, professora, qual universo, né? Tá, então tá, vamos pensar assim, o único universo que temos, pelo menos o que é mais aceito, né? Tá, outros planetas, existe vida. A gente consegue entender esses conceitos. Isso é um enunciado completo. Isso é um enunciado completo ao qual eu posso dizer, olha, isso é verdadeiro ou isso é falso. Então vejam, outro ponto muito importante na proposição. Então isso é uma proposição. Então, mesmo que eu não seja capaz de atribuir um valor verdade, que eu desconheço, no caso eu desconheço, se é verdadeiro ou se é falso isso. Eu não sou capaz de atribuir, mas isso daí não impede que o enunciado tenha um valor verdade, verdadeiro ou falso. É possível que ele tenha, eu só não sei qual é. Então veja, isso é sim uma proposição, porque é um enunciado completo ao qual podemos atribuir um valor verdade, mesmo eu não sabendo qual é esse valor verdade. Tá? Então veja que isso é diferente da alternativa anterior, né? Na letra D, eu não posso atribuir um valor verdade, porque isso não é passível de receber um valor verdade. Agora na letra E, sim, eu posso atribuir outro valor verdade, eu só não sei qual é. E a letra F é uma coisa que a gente chama de paradoxo. Veja, essa sentença é falsa. Então, se essa sentença é falsa, isso que eu estou dizendo aí, eu vou atribuir que valor verdade para ela? Verdadeiro. Né? Se ela realmente é falsa, eu vou dizer que então o valor verdade dela é verdadeiro. Mas ao ela assumir o valor verdadeiro, o que acontece? Ela deixa de ser falsa. Então eu teria que atribuir o valor verdade falso para ela. Isso é então um paradoxo, eu não consigo atribuir um valor verdade, tá? Então, se eu for atribuir um valor verdade verdadeiro, ela se torna falsa, e aí eu tenho que atribuir o valor verdade falso, e aí ela se torna verdadeira. E eu não consigo chegar a um valor verdade, eu fico num loop infinito, tá? Então, isso é um paradoxo, e paradoxos também não são proposições, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente aqui na lógica proposicional são dois princípios, que são o princípio da não contradição. Uma proposição, então, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, quer dizer que qualquer proposição que não tenha o valor verdade verdadeiro, ela terá necessariamente o valor verdade falso. Então, a gente sabe que uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, tá? E se ela não for verdadeira, ela é falsa. Eu só tenho essas duas opções. Isso torna aí a nossa lógica mais factível, né? Principalmente em termos computacionais. Então, quais são os tipos de proposições? Eu tenho uma proposição atômica, ou simplesmente um átomo, né? Quando eu não tiver nenhum conectivo lógico, tá? Então, por exemplo, nesta sala existe exatamente 10 alunos. Veja, isso daí eu posso mapear para um P. A soma dos números 5 e 6 é igual a 11. Tá? Eu também posso mapear isso para um P. Tá? Ela vai expressar, então, a minha proposição atômica, fatos simples sobre o mundo, sem combinar fatos diferentes. Tá? Já se ela tiver qualquer tipo de conectivo, por mais simples que seja, um conectivo unário, por exemplo, como a negação, como nós veremos, ela, então, está expressando relacionamentos lógicos entre as proposições atômicas que a compõem, né? Por exemplo, se eu como muito, então
eu engordo. Tá vendo? Eu tenho uma implicação aí de um se, então. E esse se, então, vai virar um conectivo lógico, combinando as proposições atômicas, né? Os meus átomos, eu como muito, e o outro átomo, eu engordo, tá? A mesa é de madeira ou o chapéu é de palha. Então, eu tenho um conectivo lógico ou aí, combinando a primeira informação, que a mesa é de madeira, e a segunda informação, que o chapéu é de palha. Tá? Então, ela vai ser uma proposição atômica ou simplesmente um átomo se não tiver nenhum conectivo. E ela vai ser uma proposição composta se eu tiver conectivos combinando aí as minhas proposições atômicas. E como qualquer linguagem natural ou artificial, a lógica proposicional, a gente pode dividir a explicação dela, a sua formação, em alguns níveis, né? Nesse caso, nós vamos ver a sintaxe e a semântica. Então, a sintaxe ela é regida por uma gramática, que especifica como os símbolos se combinam para formar uma sequência válida. Na língua natural, por exemplo, no português, nós temos uma gramática que diz que a ordem correta é sujeito, verbo, objeto. Então, eu tomo banho, né? E não banho, tomo eu, né? Tá? Lá no seu Ioda, né? Que fala assim com essas versões alteradas da gramática. Tá? Então, nós temos regras que definem como os símbolos são combinados. Na lógica proposicional também, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A semântica, ela vai especificar como é que essas sequências válidas, né, essas fórmulas bem formadas, de acordo com a sintaxe, como é que elas se relacionam e qual que é o valor verdade que eu consigo tirar dessa relação. Então, como é que eu consigo combinar as minhas sequências, tá? A semântica é o que veremos numa próxima aula. Então, para falar de sintaxe, nós começamos sempre com quais são os símbolos que eu posso utilizar para formar as minhas sequências válidas. Na língua natural do português, nós temos, por exemplo, a sequência as letras, né, do alfabeto. Então, a gente sabe A, B, C. Se eu estou em outro idioma, por exemplo, o japonês, eu tenho outra sequência de símbolos que podem ser utilizados para formar sequências válidas, tá? Então, no nosso alfabeto, aqui na lógica proposicional, o que nós vamos ter? Nós vamos ter símbolos de pontuação, que são os parênteses, nós vamos usá-los aí para delimitar subfórmulas dentro da fórmula que eu estou manipulando. Nós vamos ter símbolos de verdade, o verdadeiro e o falso, né? Eu vou chamar, o verdadeiro aqui vai ser a gente vai utilizar esses símbolos como V maiúsculo e F maiúsculo, diferenciando aí dos símbolos proposicionais, que estarão sempre em minúsculos, tá? Eu vou ter também conjuntos, um conjunto não vazio de átomos, né? Na lógica, a gente tradicionalmente começa pela letra P e vai assim em sequência, então P, Q, R, S, T e assim por diante, tá? Vamos usar esse formalismo nesse curso, tá? Então, vocês vão utilizar esse formalismo para as atividades, para as avaliações. E eu tenho 5 conectivos lógicos, isso na lógica proposicional, tá? Na lógica de predicados, a gente vai ver que existem outros símbolos. Então, na lógica proposicional, eu tenho 5 conectivos. Esses conectivos, na ordem que aparece aí, são a negação, ou não, a conjunção, ou o e, a disjunção, que é o ou, a implicação, que é o se então, e a biimplicação, tá? Ou então a gente também chama de condicional e bicondicional, tá? Essa biimplicação aqui é o se e somente se. Ele é equivalente a um se então indo e um se então voltando. Tá? Então, esses são os 5 conectivos lógicos que eu vou utilizar para gerar as minhas fórmulas na lógica proposicional. Tá? Então, lá, retomando o nosso exemplo, né, da nossa conclusão lá do começo da aula, se eu nadar ou tomar banho, então eu vou me molhar. Lembra, a gente já tinha mapeado, né, o eu nadar para um P, o eu tomar banho para um Q e o eu vou me molhar para um R. E aqui eu tenho, então, olha, um se, então, eu tenho um ou. Então, eu consigo mapear isso daqui para a lógica proposicional dessa maneira. Eu tenho o P ou Q, que equivale aqui, ó, eu nadar ou tomar banho. Isso tudo aqui é o antecedente do meu se então. Então, eu tenho isso daqui, ó, como a minha premissa. E isso daqui como a minha conclusão. E aqui está o meu se então.
certo? Então, o primeiro passo para manipular a lógica proposicional, para começar a trabalhar com a lógica proposicional, é mapear uma sequência de língua natural para símbolos e conectivos lógicos. E vamos ver então cada um desses conectivos lógicos, desses operadores lógicos aqui da lógica proposicional. Eu falo lógica proposicional, mas quando a gente for para a lógica de predicados, eles também vão para lá, tá? Então, os conceitos que vocês vão aprender aqui na lógica de proposicional também se aplicam lá na lógica de predicados. O que é uma negação, então? Então, a gente vai dizer que uma proposição simples ou composta, acompanhada por um operador de negação, ela vai ser, então, a negação e a proposição, né? Aqui eu tô colocando só uma proposição, mas ela poderia ser uma fórmula também. Eu posso negar toda uma fórmula. Daqui a pouco a gente vai ver como isso fica mais complexo. Mas, por exemplo, então, eu tenho um não P, é um exemplo de uma negação. Isso daqui, numa lógica natural, numa lógica proposicional, não é? Se a gente pensar em língua natural, por exemplo, seria eu falar assim, olha, Messi não é o melhor jogador do mundo. O que eu tô querendo dizer com isso? Esse não aqui eu posso mapeá-lo no início do meu enunciado, né? Então, eu tô negando o fato de Messi ser o melhor jogador do mundo. Tá? Então, é isso que a gente precisa verificar. Encontrar o conectivo lógico lá naquela sentença em língua natural e mapeá-lo, então, para a lógica proposicional, tá? Negação é simples, então, só tem que se lembrar, depois eu tenho uma tabelinha aqui para a gente chamar a atenção de vocês para algumas negações em língua natural, que não necessariamente é um não só, né? Pode ser nem, né? Tá? Então, nenhum, sei lá, tá? Tomem cuidado aí com os tipos de negações. Conjunção. Conjunção é o nosso próximo operador lógico aqui, que é o E, né? Então, a gente vai dizer que é uma sequência de proposições, simples ou compostas, separadas pelo operador de conjunção, que é o E. Então, um exemplo seria esse P e Q. Então, em língua natural, eu tenho que identificar o meu conectivo lógico, né? Por exemplo, aqui, o Messi é o melhor jogador do mundo e joga no Barcelona. Veja que aqui as minhas proposições são Messi é o melhor jogador do mundo e, veja, tá subentendido aqui, né? Que Messi joga no Barcelona. Então, eu tenho o meu P é isso daqui, essa parte inicial, e o meu Q é isso daqui, Messi joga no Barcelona. Não é verdade? Então, aqui a gente tem uma elipse, né? Sumiu o nome da pessoa, mas a gente sabe que está referenciando a ela. A disjunção, então, enquanto a conjunção é o E, a disjunção é o OU. Então, é uma sequência de proposições simples ou compostas separadas pelo operador de disjunção, que é o OU. Então, por exemplo, o melhor jogador do mundo é argentino ou português. Quer dizer que está subentendido aqui nesse OU, que esse OU, o melhor jogador do mundo é português. Tá? Então, eu consigo saber quem é o P, quem é o Q e juntar os dois por meio do OU. O condicional. Condicional, a gente tem aqui uma implicação, né? Então, é um par de proposições separadas por esse operador de implicação. Então, aqui a gente já começa a complicar um pouco, mas não muito, né? Então, por exemplo, se Messi nasceu em Buenos Aires, então ele é argentino. Vejam que eu consigo separar Messi nasceu em Buenos Aires como meu P, ele é argentino, quer dizer, Messi é argentino como o Q, e eu consigo fazer uma implicação dessas duas proposições. O C, então, é um exemplo de uma condicional. É o mais tradicional que a gente utiliza, tá? Então, novamente, esse ele aqui se refere ao Messi, né? Então, a proposição à esquerda do meu operador, a gente chama ela de antecedente ou premissa. E a proposição à direita é o consequente ou conclusão. Eu vou tentar evitar o premissa e conclusão para que a gente possa utilizar isso em outros momentos da lógica, como consequência, equivalência lógica, tá? Então, eu vou tentar sempre usar o antecedente e o consequente, tá? Nas listas de exercícios e nas aulas também. E o bicondicional, como eu falei para vocês, é uma biimplicação, não é? É uma combinação da implicação e da redução, né? Então, essa implicação aqui, ó, nessa direção, e essa redução, que é a implicação no sentido oposto. E a gente indica ela por esse símbolo aqui, que é uma biimplicação ou um bicondicional.
né? Então, um exemplo aqui é: Messi é o melhor jogador do mundo se e somente se Cristiano Ronaldo não é. Tá? Tudo bem? Ótimo. E como é que a gente combina esses conectivos lógicos, então, para gerar fórmulas bem formadas, né? Porque eu dei sempre exemplos ali muito simples, né? Com dois símbolos, dois átomos apenas, né? Combinando ali nos conectivos binários, né? Mas isso pode ser mais complexo, né? Eu posso combiná-los infinitamente para gerar as minhas fórmulas bem formadas. Então, a gente vai dizer que uma fórmula bem formada, ou apenas fórmula, ou ela vai ser um símbolo de verdade, tá? Então, veja, esses símbolos de verdade, V e F, eu não utilizo muito nos meus exemplos, mas nas referências vocês vão poder encontrar, então, por isso que eu gosto de trazer para vocês. Esse é um átomo, a gente considera ele como um átomo, é um símbolo atômico, em que o valor verdade dele vai ser sempre, no caso desse, verdadeiro, e no caso desse, falso. Tá? Pode ser também um átomo, como P, Q, R, S, igual nós vimos nos exemplos. E aí a gente tem as definições recursivas, né? Então, se o φ aqui é uma fórmula, então não φ também é uma fórmula. Se eu errar os nomes das letras gregas, me perdoem, tá? Eu confundo tudo. Aqui a gente também tem, bem, então se eu tenho duas fórmulas aqui, tá? Então, a conexão das duas por meio da conjunção ou da disjunção, da implicação ou da biimplicação também vão ser fórmulas, tá? Então, tô vendo que eu tô começando a gerar isso daqui, que eu falei, essas são as minhas regras recursivas, porque aí, então, se eu tenho uma negação é fórmula, então eu posso negar essa fórmula que é uma conjunção e eu também tenho uma fórmula, né? E assim gerando fórmulas cada vez mais complexas. E a gente fala, então, se for só um átomo, é uma fórmula atômica, lembra? Uma proposição atômica ou uma fórmula atômica. Senão, ela vai ser chamada de fórmula composta. Quer dizer que se tiver já pelo menos um conectivo, ela já é uma fórmula composta. E nós também dizemos que uma subfórmula de uma fórmula vai ser uma parte dessa minha fórmula alfa, né? A subfórmula de uma fórmula alfa, uma parte da fórmula alfa, que também é uma fórmula. Então, por exemplo, eu poderia olhar para esta fórmula aqui e dizer que esta parte aqui é uma subfórmula dela, tá? Exemplos, então, de fórmulas, né? Então, eu tenho aqui os meus 3 primeiros exemplos, são exemplos de fórmulas. São fórmulas bem formadas na lógica proposicional, porque elas respeitam aquelas regras que eu apresentei para vocês agora há pouco. Exemplos de coisas que não, sequências que não são fórmulas. Essa daqui, por exemplo, tá vendo? Eu estou fazendo a disjunção de uma coisa que é fórmula aqui para a esquerda, mas isso daqui, essa implicação com esse átomo, isso daqui não é uma fórmula. Então, nos exemplos, nas atividades, nas avaliações, quando eu pedir para vocês justificarem por que não é uma fórmula, vocês têm que dizer isso, porque aqui trata-se de uma disjunção de alguma coisa que é fórmula com algo que não é fórmula. Por isso, não é uma fórmula bem formada, tá? Na lógica proposicional. Algo semelhante acontece aqui, né? O não é um conectivo unário, então, mas ele precisaria que aqui fosse uma fórmula, e isso daqui não é uma fórmula, tá? E no último caso, nós temos aqui 2 átomos sem nenhum conectivo entre eles. Então, isso também não é uma fórmula, tá? E os parênteses? Eles são sempre necessários? Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho uma conjunção de P e Q e uma conjunção, né, do resultado dessa primeira subfórmula, com R. Isso é o mesmo que a versão sem os parênteses, né? Isso é o mesmo, aqui ó, estou fazendo a conjunção de P e Q e a conjunção com R. É a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado, tem o mesmo significado que isso daqui? Nesse caso, sim, tá? Pois que todos os nossos operadores da lógica proposicional serão associativos à esquerda. Então, se eu olhar para essa sequência sem parênteses, eu consigo entender que eu preciso associar primeiro aqui à esquerda, né? Nos meus operadores, lembra? Os operadores são binários, né? Então, eu vou associar aqui primeiro. E depois o resultado disso daqui eu associo para cá. Só que veja esse exemplo. E agora? Isso é o mesmo? A minha fórmula com parênteses é o mesmo que a minha fórmula sem parênteses? Aqui, quando eu coloco parênteses, o que eu estou dizendo?
Como na matemática, tá? O parênteses aqui serve para dizer que eu tenho uma prioridade. Eu primeiro preciso executar essa disjunção para depois executar a conjunção. Então, e nesse caso, quando eu olho para essa sequência aqui, nós já vamos ver os operadores, né? A precedência dos operadores, mas o e tem precedência maior em relação ao ou. Então, quando eu olho sem o parênteses, eu sei que eu preciso resolver primeiro aqui a esquerda e depois fazer a disjunção, tá? Então, nesse caso, há diferença ao colocar os parênteses, tá? Chamando a atenção de vocês aqui que coloquem os parênteses para deixar claro qual é a precedência das fórmulas que vocês vão gerar. E por último, a gente tem isso daqui, né? Eu tenho o ou como disjunção. Primeiro eu tô dizendo, a primeira precedência, então vou resolver primeiro a disjunção. E depois eu faço a conjunção. E vejam, será que é o mesmo que isso daqui? Como eu falei aqui no exemplo anterior, esse e tem precedência em relação ao ou. Então, se eu olhar para essa fórmula, eu sei que eu preciso resolver primeiro o e e depois o ou. Tá? Então, não é a mesma coisa aqui. Aqui eu estou dizendo primeiro o ou, depois o e. E aqui eu estou dizendo primeiro o e, e depois o ou, tá? Então, cuidado na hora que vocês forem utilizar os parênteses. Usem os parênteses para definir qual é a precedência dos seus operadores. Se não tiver nenhum parênteses, a gente vai seguir essa ordem de precedência, né? Então, quer dizer, os parênteses definem aí qual é a ordem, a maior precedência. Então, os parênteses mais internos, eu vou sempre fazer dos mais internos para os mais externos, como na matemática, tá, pessoal? E depois as precedências são a negação, tem maior precedência, o e o ou, nessa ordem, tá? Tem alguns materiais de referência que colocam os dois de mesma precedência, e aí a gente utiliza sempre o fato de serem associativos à esquerda, a implicação e a biimplicação. Então, a biimplicação, ela tem a menor precedência. Então, se você olha para uma fórmula e você vê que tem lá um C e somente C, lá naquela fórmula, você precisa resolver todo mundo que está à esquerda do C e somente C e todo mundo que está à direita do C e somente C, antes de você resolver o C e somente C. Tá certo? E todos os conectivos lógicos binários, eles vão ser associativos à esquerda. Então, vamos ver uma tabelinha que eu gosto muito de mostrar para vocês, para ajudá-los aí na hora de mapear, né, da língua natural para a lógica proposicional. Então, em termos de conjunção, quais são as expressões em língua natural no português que geralmente a gente mapeia para uma conjunção, tá? O e, o mas, né? O mas, embora dê aquela ideia de contraste, contraposição, geralmente a gente mapeia para, geralmente não, na lógica proposicional a gente mapeia para a conjunção, tá? Porque ele tá, na verdade, eu estou feliz, mas muito cansada. Esse mas não tô contrapondo, né, na lógica. Eu tô dizendo que são dois fatos que estão acontecendo, né? Então, feliz e cansada. É isso que a gente tem essa leitura que a gente faz. E outras que também dão ideia de combinação de informações, de fatos, né? Também, além disso, tá? Aqui são alguns exemplos. Na disjunção, é o ou. É difícil a gente achar outra possibilidade, tá? O condicional, a gente pode dizer o se então, como nós já vimos, o implica, logo, e outras realizações aí da língua natural que dá essa ideia de consequência, né? Eu quero chamar a atenção para vocês para duas aqui, ó. P é uma condição suficiente para que, né? Basta P para que. E vejam que aqui a gente inverte, ó. Que é uma condição necessária para P. Isso é um dos casos que vocês mais sofrem nas listas de exercícios aí, né? Então, quando eu digo que P é uma condição suficiente para que, veja, o P é o meu antecedente. Então, dado que P ocorre, o que necessariamente vai ocorrer? Porque P já é suficiente para que ocorra. A diferença está aqui no necessária, né? Necessária, ela tem que ocorrer, mas não basta só ela. Então, que é uma condição necessária para P. Então, quer dizer que se o P ocorreu, é porque o que também teve que ocorrer, tá? Então, tomem cuidado só da maneira como vocês interpretam o necessário e o suficiente. O bicondicional geralmente é um se e somente se, ou a combinação de condição necessária e suficiente, tá? E a negação, ó lá, é não P, ou nem P nem que, né? Então, você sabe que tá negando.
é falso que P, não é verdade que P, e coisas e outras realizações aqui que tem a ideia de negar um fato que foi dito, tá? O que está sendo dito. E o que é a linguagem, então, da lógica proposicional? Eu posso combinar todas essas minhas fórmulas, não é? De maneiras infinitas. Então, um conjunto de todas as fórmulas que podem ser construídas a partir dos símbolos de um determinado alfabeto, a gente chama isso de linguagem proposicional. Assim como a gente tem a língua portuguesa, não é? Nós também temos uma língua proposicional aqui, que eu posso gerar, então, fórmulas da maneira como eu quiser, assim como eu posso gerar sentenças, infinitas sentenças em língua natural. E duas linguagens proposicionais, elas vão ser diferentes se os seus alfabetos forem diferentes. Então, se o conjunto de símbolos que eu utilizar forem diferentes. Mas veja, elas podem ser linguagens equivalentes, né? O poder de representação será o mesmo se eu tiver os mesmos conectivos, não importa quais são os símbolos que eu estou usando. E esse conjunto vai ser sempre um conjunto infinito, tá? E aí, então, eu quero que vocês agora, no final da aula, né, mapeiem para mim essas sentenças em língua natural como para a lógica proposicional, tá? Então, usando aí proposições atômicas e os conectivos que vocês viram na aula de hoje, tá? Então, nós temos aqui uns conjuntinhos de sentenças em língua natural, que eu quero que vocês mapeiem, tá? Sigam lá nos slides e depois aqui desses slides, no finalzinho, tem os meus mapeamentos para a lógica proposicional. Tentem fazer, façam sozinhos, revisem aí o conteúdo, façam um estudo de acordo com o nosso planejamento, façam esses exemplos e depois confiram as minhas respostas, tá? Como eu já chamei a atenção de vocês, a lógica vocês precisam entender fazendo, para vocês terem a certeza de que o conceito foi realmente assimilado, ok? Até a próxima aula!